No coração gélido da Groenlândia, onde o vento uivava canções de sagas ancestrais e o gelo esculpia a paisagem em formas brutais e imponentes, nasceu uma mulher cujo nome ecoaria através dos séculos com a força de uma tempestade implacável e a ambiguidade de uma lenda. Freydis Eiríksdóttir, a filha do lendário Eric, o Vermelho, não foi meramente uma figura entre os vikings. Ela se manifestou como uma força da natureza, uma heroína para alguns, um monstro inescrupuloso para outros. Sua história, muitas vezes sussurrada nas sombras dos anais e distorcida por narrativas convenientes, é um emaranhado complexo de glória e sangue, de ambição desmedida e traição calculada, que desafia a própria noção de heroísmo e moralidade na era viking. Prepare-se para desvendar os segredos sombrios que a história oficial tentou sepultar, para mergulhar nas profundezas de uma saga onde a busca por novas terras e a expansão de um império se misturaram intrinsecamente com a brutalidade inerente à natureza humana. Se você busca a verdade crua por trás das lendas e não teme confrontar o lado mais visceral e implacável da história, inscreva-se neste canal e ative as notificações para não perder nenhuma das revelações que os deuses nórdicos, em sua sabedoria ancestral, ainda guardam. Estamos prestes a navegar por águas turbulentas onde a verdade é, sem dúvida, mais fascinante e aterrorizante do que qualquer mito já contado. A Groenlândia, essa vasta e impiedosa extensão de gelo e rocha, não era apenas o lar de Freydis, era a forja onde seu caráter implacável foi moldado. Nascida sob o signo de um exílio, Freydis era filha de Eric, o Vermelho, o lendário desbravador que, após ser banido da Islândia por atos de violência, fincou raízes em terras inóspitas, estabelecendo os primeiros assentamentos nórdicos na ilha. A influência de Eric sobre Freydis era inegável e profunda. Ele não apenas lhe transmitiu seu sangue, mas também uma resiliência férrea e uma ferocidade inabalável, qualidades essenciais para a sobrevivência em um ambiente onde a natureza era tão adversa quanto os inimigos que pudessem surgir do mar. A infância de Freydis não foi marcada por brincadeiras inocentes ou por uma vida de conforto. Foi uma escola brutal de sobrevivência. Desde cedo, ela testemunhou a luta constante de sua comunidade contra os elementos, a escassez de recursos e a necessidade de se impor em um mundo selvagem. Ela aprendeu a ler os sinais do tempo nas nuvens carregadas, a caçar nas terras áridas e a forjar sua própria vontade em meio às adversidades mais extremas. O ambiente hostil da Groenlândia, com seus invernos rigorosos que congelavam a alma e seus recursos escassos que testavam a fé, moldou Freydis de uma forma que poucas mulheres de sua época poderiam compreender. Ela não era apenas a filha de um líder, ela era uma extensão de sua ambição, uma herdeira de sua audácia e de sua capacidade de tomar decisões difíceis, por vezes brutais, para garantir a sobrevivência de seu povo. Cada cicatriz em sua alma, cada lição aprendida naqueles fiordes gélidos, era um lembrete da luta constante, da necessidade de ser mais forte, mais astuta, mais implacável do que qualquer um ao seu redor. Essa herança de sangue e gelo, de um pai que desafiou o exílio e construiu um reino em meio ao nada, forjou em Freydis um caráter que a distinguiria, para o bem ou para o mal, em todas as suas futuras empreitadas. Ela era a personificação da resiliência viking, uma mulher que não se curvaria diante de desafios, mas que os enfrentaria com a mesma fúria dos ventos gélidos de sua terra natal. Sua alma era tão indomável quanto a paisagem que a viu crescer, e essa força interior seria a chave para sua ascensão e talvez para sua queda. A Groenlândia não foi apenas um lar, foi a forja onde a alma de Freydis foi temperada, tornando-a uma figura inesquecível na tapeçaria da história viking, um nome que ressoa com a promessa de glória e o presságio de escuridão. A promessa de Vinlândia, uma terra de vinhas selvagens, salmões abundantes e madeiras valiosas, ecoava como um canto de sereia pelos assentamentos nórdicos, um bálsamo para a dura realidade da Groenlândia. Era a chance de escapar da escassez, de forjar um novo destino em um mundo intocado, um paraíso verdejante que contrastava drasticamente com a paisagem gélida que conheciam. Freydis, com sua ambição ardente e o espírito aventureiro herdado de seu pai, não hesitou em se juntar à expedição. As sagas, como a saga dos groenlandeses e a saga de Eric, o Vermelho, narram as primeiras viagens de Leif Erikson e Thorvald Eriksson a essas terras ocidentais, despertando a cobiça e a esperança de muitos. Mas essa jornada, que deveria ser a coroação de uma nova era de prosperidade, rapidamente se transformaria em um palco para a manifestação de sua natureza mais sombria. A cobiça, um veneno sutil e insidioso, começou a corroer os laços de camaradagem e a expor as fissuras na
alma dos exploradores. Freydis, ao lado de seu marido, Thorvard, e de outros líderes, partiu com a esperança de colher os frutos de uma terra virgem, de estabelecer um assentamento permanente que garantiria riqueza e status para sua família. No entanto, a vastidão do oceano e a incerteza do desconhecido não foram os maiores desafios. O verdadeiro perigo residia na ganância que se instalava nos corações dos próprios vikings, uma ganância que se intensificava a cada descoberta de recursos. As promessas de riqueza, de peles valiosas, de terras férteis e de um clima mais ameno alimentavam uma febre que ofuscava a razão e a moralidade. Freydis, com sua visão aguçada para o poder e o controle, percebeu rapidamente que a Vinlândia não seria apenas um novo lar, mas um campo de batalha para a supremacia, onde a lei do mais forte prevaleceria. Os primeiros sinais de sua natureza traiçoeira surgiram em pequenas disputas por recursos, em olhares invejosos sobre os bens alheios, em palavras sussurradas que plantavam a discórdia e a desconfiança entre os grupos. A expedição, que começou com a promessa de glória e prosperidade compartilhada, estava se transformando em um caldeirão de tensões, onde a ambição de cada um colidia violentamente com a dos outros. A Vinlândia, com sua beleza selvagem e seus recursos abundantes, tornou-se um espelho que refletia a escuridão interior daqueles que a buscavam, expondo a fragilidade da cooperação humana diante da tentação. E Freydis, com sua determinação implacável e sua falta de escrúpulos, estava pronta para usar qualquer meio necessário para garantir sua fatia do paraíso, mesmo que isso significasse pisar sobre os sonhos, as vidas e a honra de seus próprios companheiros de jornada. A saga da Vinlândia, portanto, não seria apenas uma história de descoberta e exploração, mas um conto de advertência sobre os perigos da cobiça desmedida e a capacidade humana de trair em nome do poder e da riqueza, um capítulo sombrio na expansão viking para o oeste. A tensão na Vinlândia atingiu seu ápice com a chegada de dois irmãos islandeses, Helgi e Finnbogi, que também buscavam fortuna nas novas terras. As sagas nos contam que eles chegaram com sua própria tripulação e uma carga valiosa, o que imediatamente gerou atrito com Freydis e Thorvard. A terra, embora vasta, parecia pequena demais para a ambição de todos. Freydis, sempre astuta e calculista, viu nos irmãos uma ameaça direta à sua hegemonia e à sua parte nos lucros da expedição. A disputa não era apenas por recursos, mas por poder e prestígio. Quem controlaria o comércio de peles? Quem teria a maior influência sobre os assentamentos? Essas perguntas, não ditas abertamente, pairavam no ar como uma névoa densa, prenunciando a tempestade que se aproximava. As sagas detalham como Freydis, com sua mente afiada e sua língua ferina, começou a semear a discórdia entre os grupos. Ela acusava os irmãos de quebrar acordos, de se apropriarem indevidamente de bens e de desrespeitar sua autoridade como filha de Eric, o Vermelho. Cada palavra era uma flecha envenenada, disparada com precisão para minar a confiança e inflamar os ânimos. O conflito escalou rapidamente de desentendimentos verbais para uma hostilidade aberta. A coexistência pacífica tornou-se impossível. Freydis, insatisfeita com a divisão de recursos e com a presença dos irmãos, que considerava uma afronta à sua posição, arquitetou um plano diabólico. Ela manipulou seu marido, Thorvard, para que ele acreditasse que os irmãos haviam tentado roubar seus bens e até mesmo agredi-la. A saga dos groenlandeses descreve Freydis, grávida, fingindo uma agressão para incitar Thorvard à ação, um ato de manipulação que revela a profundidade de sua frieza e sua capacidade de usar sua própria vulnerabilidade como arma. Essa disputa por recursos e poder culminou em um dos episódios mais brutais e chocantes da saga da Vinlândia. A frieza de Freydis se manifestou de forma aterradora, provando que sua ambição não conhecia limites morais. Ela não apenas incitou a violência, mas participou ativamente dela, garantindo que nenhum rival permanecesse em seu caminho. O que se seguiu foi um banho de sangue, um testemunho sombrio da natureza implacável de Freydis e do preço que se pagava por cruzar seu caminho em uma terra sem lei, onde a sobrevivência e a supremacia eram as únicas moedas de troca. O clímax da manipulação de Freydis se desenrolou em uma noite que mancharia para sempre a história da Vinlândia com sangue. Após incitar Thorvard com falsas acusações contra Helgi e Finnbogi, Freydis garantiu que seu marido e seus homens atacassem o acampamento dos irmãos. A saga dos groenlandeses relata que Thorvard e seus homens invadiram as cabanas dos irmãos, amarrando-os e arrastando-os para fora. O massacre foi brutal e sem piedade. Todos os homens foram mortos, mas Freydis não estava satisfeita. Havia mulheres no grupo dos irmãos e a lei viking, por mais dura que fosse, geralmente proibia a morte de mulheres.
mulheres. No entanto, Freydis não conhecia tais limites. Quando Thorvard e seus homens hesitaram em matar as mulheres, a frieza de Freydis se revelou em sua forma mais aterrorizante. Ela pegou um machado e, com suas próprias mãos, executou as 5 mulheres que acompanhavam os irmãos, garantindo que não houvesse testemunhas ou sobreviventes que pudessem contar a verdadeira extensão de sua crueldade. Este ato, de uma brutalidade chocante, é um dos momentos mais sombrios da saga de Freydis e um dos mais perturbadores da história viking. As sagas, embora registrem o evento, muitas vezes o fazem de forma concisa, quase como se tentassem suavizar a imagem de Freydis ou a gravidade de seus atos. A versão oculta da história, no entanto, reside nos detalhes da sua implacabilidade, na sua disposição de ir além de qualquer limite moral para consolidar seu poder e eliminar qualquer oposição. Porque as sagas que tanto celebram a bravura e a honra registrariam um ato tão hediondo, talvez para mostrar a complexidade da natureza humana, mesmo entre os mais lendários vikings, ou talvez, como alguns estudiosos sugerem, para servir como um conto de advertência sobre os perigos da ambição desmedida e da traição. O massacre no acampamento não foi apenas um ato de violência, foi uma declaração de poder, um aviso sangrento de que Freydis não hesitaria em usar a força mais extrema para alcançar seus objetivos. Aquele dia, a Vinlândia testemunhou não apenas a morte de homens e mulheres, mas também a morte de qualquer inocência que pudesse ter existido na expedição, revelando a face mais sombria da filha de Eric, o Vermelho. Em um contraste chocante com a frieza calculista demonstrada no massacre, a figura de Freydis emerge novamente em um momento de bravura quase mítica, que se tornaria um dos episódios mais célebres e debatidos de sua saga. Após o banho de sangue no acampamento, os colonos vikings na Vinlândia enfrentaram a hostilidade crescente dos Skrellings, os povos nativos da terra. Em um desses confrontos, enquanto os homens vikings recuavam em pânico diante de um ataque surpresa, Freydis, grávida e com a espada de um companheiro caído em mãos, recusou-se a fugir. A cena, vívida nas sagas, descreve-a expondo o peito e batendo na espada com as mãos, um gesto de desafio e fúria que a transformou de manipuladora em guerreira indomável. Este ato de coragem, de uma mulher em estado avançado de gravidez enfrentando um inimigo desconhecido com uma determinação feroz, é frequentemente citado como prova de sua bravura inquestionável. Ela não apenas inspirou os homens a retomar a luta, mas também demonstrou uma resiliência física e mental que poucos poderiam igualar. A imagem de Freydis com a barriga saliente e a espada em punho, gritando desafios aos nativos, é uma das mais poderosas e contraditórias de toda a era viking. No entanto, é precisamente essa cena de heroísmo que torna a figura de Freydis tão complexa e perturbadora, como a mesma mulher capaz de tamanha crueldade e traição contra seus próprios compatriotas pôde exibir uma bravura tão inquestionável diante de um inimigo externo. Essa dualidade é o cerne do enigma de Freydis. Sua coragem em batalha não redime seus atos passados, mas os torna ainda mais incompreensíveis. Ela não era uma heroína no sentido tradicional, mas uma sobrevivente implacável, disposta a tudo para proteger o que considerava seu, seja sua vida, sua família ou sua parte na riqueza da Vinlândia. A espada e a fúria de Freydis em batalha não eram motivadas por um senso de justiça ou honra, mas por um instinto primordial de autopreservação e domínio. Era a mesma força que a impulsionou a massacrar seus rivais, agora direcionada para um inimigo externo. Essa cena lendária, portanto, não é apenas um testemunho de sua bravura, mas também um lembrete sombrio de que a linha entre heroísmo e brutalidade era tênue e muitas vezes indistinta no mundo viking, e que Freydis Eiriksdottir caminhava com maestria por essa linha, deixando um rastro de admiração e horror por onde passava. Após os eventos sangrentos na Vinlândia, Freydis e Thorvard, carregados com os bens dos irmãos assassinados, retornaram à Groenlândia. A viagem de volta, no entanto, não foi um triunfo. O peso de suas ações, embora talvez não para Freydis, pairava sobre a expedição. Rumores e sussurros sobre o que realmente havia acontecido na nova terra começaram a se espalhar pelos assentamentos. A verdade, por mais que tentassem ocultá-la, tinha o hábito de encontrar seu caminho. Leif Erikson, o descobridor da Vinlândia e irmão de Freydis, era um homem de princípios e autoridade. Ao tomar conhecimento das atrocidades cometidas por sua irmã, ele convocou Freydis e Thorvard para um julgamento. As sagas não detalham um julgamento formal com todas as suas nuances legais, mas indicam que Leif confrontou Freydis diretamente, exigindo a verdade. A pressão da comunidade e a reputação de Leif como um líder justo e respeitado
respeitado eram imensas. Freydis, em sua habitual astúcia, tentou negar as acusações, mas a evidência e o testemunho dos sobreviventes, embora não explicitamente detalhados, parecem ter sido esmagadores. Leif, incapaz de ignorar a gravidade dos crimes, proferiu sua sentença. Embora não houvesse uma execução ou banimento formal, a punição de Leif foi severa à sua maneira. Ele declarou que Freydis e Thorvard seriam amaldiçoados e que sua descendência nunca prosperaria. Essa maldição, proferida por uma figura de tamanha estatura, era para a mentalidade viking uma sentença de ostracismo social e espiritual, talvez mais temível do que a própria morte. O silêncio dos anais sobre o destino final de Freydis após esse julgamento é notável e, por si só, um mistério. As sagas, que tão detalhadamente narram seus atos de bravura e crueldade, tornam-se vagas e concisas sobre seus últimos anos. Não há registros de sua morte, de seu túmulo ou de qualquer legado positivo que ela possa ter deixado. É como se a história, envergonhada de seus atos, tivesse decidido apagá-la de seus registros, relegando-a a um esquecimento forçado. Esse silêncio pode ser interpretado de várias maneiras. Talvez ela tenha vivido o resto de seus dias em desgraça, isolada da comunidade. Ou talvez sua história tenha sido deliberadamente suprimida para preservar a honra da família de Eric, o Vermelho. O mistério em torno de seu destino final apenas adiciona uma camada de enigma à figura já complexa de Freydis, deixando-nos com a pergunta: o que realmente aconteceu com a filha de Eric, o Vermelho, depois que as sombras de seus atos na Vinlândia a alcançaram na Groenlândia? O silêncio dos anais é talvez o seu último e mais duradouro segredo sombrio. A figura de Freydis Eiríksdóttir, com sua complexidade e brutalidade, desafia frontalmente muitas das percepções românticas e, por vezes, simplistas que temos sobre o papel da mulher na sociedade viking. Longe da imagem idealizada da donzela escudeira ou da esposa submissa, Freydis emerge como uma força autônoma, uma mulher que não apenas participava ativamente das expedições, mas que também exercia poder, tomava decisões cruéis e comandava homens. As sagas nórdicas, embora muitas vezes escritas por homens e em um contexto posterior, oferecem vislumbres de mulheres com considerável autonomia e influência. Mulheres vikings podiam possuir terras, conduzir negócios, divorciar-se e até mesmo, em certas circunstâncias, empunhar armas. No entanto, Freydis vai além dessas convenções. Ela não é apenas uma mulher forte, ela é uma figura que transgride as normas de gênero de sua época de uma maneira que ainda hoje nos choca. Sua capacidade de manipular, de cometer atos de violência extrema e de buscar o poder de forma tão descarada a coloca em uma categoria à parte. Ela não se encaixa no molde da heroína tradicional, nem mesmo no da guerreira honrada. Freydis é uma anti-heroína, uma mulher que usa sua inteligência e sua ferocidade para alcançar seus objetivos, independentemente das consequências morais. O que a figura de Freydis revela sobre o poder feminino na era viking? Ela sugere que, embora as estruturas sociais pudessem ser patriarcais, havia espaço para mulheres que, por sua força de caráter, sua linhagem ou sua pura audácia, conseguiam subverter essas estruturas e exercer uma influência considerável. Freydis não pediu permissão para ser poderosa, ela a tomou. Sua história nos força a desconstruir o mito de que todas as mulheres vikings eram passivas, ou que seu poder se limitava ao âmbito doméstico. Ela nos mostra que, em um mundo brutal e em constante mudança, a força e a determinação podiam vir de qualquer lugar, independentemente do gênero. A existência de Freydis documentada nas sagas é um lembrete de que a história é muito mais matizada do que as narrativas simplificadas nos fazem crer. Ela é um testemunho da complexidade do poder feminino na era viking, um poder que podia ser tanto construtivo quanto destrutivo, e que no caso de Freydis se manifestou em sua forma mais implacável e inesquecível. O legado de Freydis Eiríksdóttir, embora manchado por atos de crueldade, encontrou um novo eco na cultura pop contemporânea, onde a era viking é frequentemente revisitada e reimaginada. Séries de televisão como Vikings e The Last Kingdom, filmes épicos e jogos de videogame como Assassin's Creed Valhalla trouxeram os nórdicos para o centro das atenções, cativando milhões de espectadores. No entanto, a representação de Freydis nesses meios é, muitas vezes, um espelho distorcido de sua complexidade histórica. Em Vikings, por exemplo, a personagem de Freydis é retratada com uma mistura de misticismo e crueldade, mas seus atos mais hediondos, como o massacre das mulheres na Vinlândia, são frequentemente suavizados ou completamente omitidos. A ficção, em sua busca por personagens mais palatáveis ou heróicos, tende a ignorar ou romantizar seus atos mais controversos, transformando uma figura brutal
brutal em uma guerreira enigmática ou uma mulher incompreendida. Essa romantização não é exclusiva de Freydes. Muitos personagens históricos são adaptados para se encaixarem em narrativas modernas, perdendo parte de sua nuance e brutalidade originais. No caso de Freydes, a omissão de seus crimes mais chocantes serve para torná-la mais aceitável para o público contemporâneo, que talvez não esteja preparado para confrontar a verdadeira extensão de sua impiedade. O que isso nos diz sobre a forma como consumimos história? Muitas vezes preferimos a versão idealizada, a lenda que inspira, em vez da verdade crua que perturba. A Freydes da cultura pop é uma guerreira destemida, uma mulher forte em um mundo de homens, mas raramente é a assassina fria e calculista que as sagas descrevem. Essa discrepância entre a história e a ficção levanta questões importantes sobre a responsabilidade dos criadores de conteúdo em retratar figuras históricas com precisão, mesmo quando suas ações são moralmente ambíguas. O legado sombrio de Freydes, portanto, ecoa na cultura pop não como um aviso, mas como uma figura fascinante, cuja verdadeira natureza é muitas vezes sacrificada em nome do entretenimento. Ela se tornou um símbolo da força feminina viking, mas uma força que foi convenientemente purificada de seus aspectos mais perturbadores. A Freydes que vemos nas telas e nos jogos é uma sombra da mulher real, uma versão mais palatável de uma figura que, na verdade, era tão aterrorizante quanto inspiradora, e cujo legado deveria nos fazer questionar não apenas a história, mas também a forma como a reescrevemos para nosso próprio consumo. Compreender a psicologia de Freydes Eiríksdóttir é mergulhar em um abismo de motivações complexas, onde a linha entre a sanidade e a ambição desmedida se torna tênue. O que impulsionava essa mulher a cometer atos de tamanha brutalidade e manipulação seria uma sede insaciável por poder, uma necessidade primordial de sobrevivência em um mundo hostil, um desejo ardente de vingança por alguma injustiça percebida, ou uma combinação intrincada de todos esses fatores? As sagas, embora ricas em detalhes sobre suas ações, oferecem poucas janelas para sua mente, deixando-nos a tarefa de especular sobre os motores internos que a moviam. Uma das teorias mais plausíveis é a da busca incessante por poder. Nascida em uma sociedade onde a linhagem e a reputação eram moedas de troca valiosas, Freydes, como filha de Eric, o Vermelho, carregava o peso de um nome lendário. Talvez ela sentisse a necessidade de provar seu valor, de superar as expectativas e de forjar seu próprio legado, mesmo que isso significasse trilhar um caminho de sangue. A Vinlândia, com suas riquezas inexploradas, representava não apenas uma oportunidade de fortuna, mas um palco para sua ascensão, um lugar onde ela poderia estabelecer sua própria autoridade, livre das sombras de seu pai e irmão. Outra perspectiva é a da sobrevivência. A vida na Groenlândia era dura, e a expansão para novas terras era, em muitos aspectos, uma questão de necessidade. Freydes pode ter visto a Vinlândia como a última fronteira, a única chance de garantir um futuro para si e para sua família. Nesse cenário, seus atos brutais poderiam ser interpretados como medidas extremas, tomadas em um ambiente de escassez e competição, onde a fraqueza significava a aniquilação. A vingança também pode ter desempenhado um papel. Embora as sagas não detalhem nenhuma grande injustiça sofrida por Freydes antes dos eventos da Vinlândia, é possível que ela guardasse ressentimentos menores, ou que a própria competição com os irmãos Helgi e Finnbogi tenha despertado um desejo de retribuição. A cultura viking valorizava a honra e a retaliação, e Freydes, com sua personalidade forte, pode ter interpretado qualquer desrespeito como um insulto que exigia uma resposta violenta. No entanto, é mais provável que a psicologia de Freydes fosse uma tapeçaria complexa, tecida com fios de ambição, pragmatismo e um instinto de autopreservação levado ao extremo. Ela não era uma figura unidimensional, mas uma mulher multifacetada, cujas ações eram o resultado de uma interação de forças internas e externas. Sua capacidade de manipular, de agir com frieza e de cometer atos de violência sem remorso sugere uma personalidade que, para os padrões modernos, poderia ser descrita como sociopática. Mas, no contexto brutal da era viking, essas características podem ter sido vistas como qualidades necessárias para a liderança e a sobrevivência. A análise da psicologia de Freydes nos força a confrontar a complexidade da natureza humana e a reconhecer que, mesmo entre os mais lendários vikings, a linha entre o heroísmo e a monstruosidade era tênue e muitas vezes indistinta. Ao final de nossa jornada pelos segredos sombrios de Freydes Eiríksdóttir, somos confrontados com a pergunta inevitável: ela foi uma heroína ou um monstro? A resposta, como a própria história viking, é raramente simples e nunca unívoca.
unívoca. Freydis não se encaixa nas categorias fáceis de bem ou mal. Ela é uma figura que transita entre a luz e a escuridão, um espelho da complexidade moral de sua era. Por um lado, sua bravura inquestionável em batalha, sua determinação em explorar novas terras e sua resiliência diante das adversidades a colocam no panteão dos grandes vikings. Ela foi uma mulher que desafiou as expectativas de seu tempo, que não se curvou diante de homens ou de perigos e que buscou ativamente seu próprio destino em um mundo dominado por forças masculinas. Sua capacidade de liderar, mesmo que por meios questionáveis, e de sobreviver em ambientes hostis é sem dúvida digna de admiração. Por outro lado, seus atos de crueldade calculada, sua manipulação e o massacre brutal que orquestrou na Vinlândia pintam um quadro de uma figura impiedosa, movida por uma ambição desmedida e uma falta de escrúpulos que choca até mesmo para os padrões da era viking. A execução fria das mulheres, em particular, é um ponto de inflexão que a afasta de qualquer ideal de heroísmo e a aproxima da figura de um monstro. A história viking é rica em personagens que habitam essa zona cinzenta. Ragnar Lodbrok, Ivar, o Desossado, e até mesmo o próprio Eric, o Vermelho, são figuras que, embora celebradas por suas conquistas, também foram responsáveis por atos de violência e crueldade. Essa dualidade é uma característica intrínseca da era viking, um período onde a glória da conquista e da exploração andava de mãos dadas com a brutalidade da guerra e da sobrevivência. Freydis Eiríksdóttir, portanto, não é uma anomalia, mas um exemplo vívido dessa complexidade. Ela nos força a questionar nossas próprias definições de heroísmo e a reconhecer que a história é feita de indivíduos com todas as suas virtudes e falhas. O veredito da história sobre Freydis não é uma condenação ou uma absolvição, mas um convite à reflexão. Ela é um lembrete de que mesmo nas sagas mais épicas, a verdade é multifacetada e que os heróis nem sempre são o que parecem. Sua figura permanece como um enigma, um testemunho da natureza humana em sua forma mais crua e, por vezes, mais aterrorizante. Freydis Eiríksdóttir permanece como um enigma, uma mulher que desafiou as convenções e deixou um rastro indelével de glória e sangue na história viking. Sua saga, repleta de reviravoltas e atos chocantes, nos lembra que a verdade é multifacetada e que os heróis, ou aqueles que assim são retratados, nem sempre são o que parecem ser à primeira vista. A complexidade de sua figura nos força a olhar além das narrativas simplificadas e a confrontar a brutalidade inerente a uma era de conquistas e sobrevivência. Qual segredo sombrio da história viking você acredita que ainda precisa ser revelado? Há alguma figura que, como Freydis, esconde verdades perturbadoras por trás de sua lenda? Deixe sua opinião nos comentários abaixo, participe dessa discussão e ajude a desvendar os mistérios que ainda jazem ocultos. Se você se sentiu provocado por essa jornada e deseja que mais sagas ocultas venham à tona, curta este vídeo para que ele alcance mais desbravadores da verdade. E para não perder as próximas revelações que os deuses nórdicos guardam e as histórias que a história oficial tentou apagar, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Juntos, continuaremos a navegar pelos mares turbulentos do passado, em busca das verdades que moldaram o mundo que conhecemos.